Aleluia, segundo vídeo, eita glória, manhã de alegria, que o Espírito Santo, essa alegria que está na minha vida, que é do Espírito Santo, Minax para lá, Isaías 61 diz, ali um trecho que vai dizer que ele ungiu com óleo da alegria. Paulo chega a confirmar que ele me ungiu com óleo da alegria mais do que os meus companheiros. Minax para podemos ter lutas, muitas vezes passar por tribulações, mas temos alegria, temos a presença do Eterno, Minax priua, que outros não tenham, porque nisso nós somos ricos e enriquecidos, e enriquecendo a muitos, como Paulo disse, amém? Então por isso que eu quero lhes trazer uma carta aqui, como Paulo nos adverte. Vou chegar um pouquinho para cá, olha só, em 2 Coríntios, vamos ver o caráter de Paulo, vamos ver como Paulo ensinou aqueles tempos e nos traz para nós hoje. Eu particularmente, abaixo do ensino de Cristo, o ensino de Paulo e o terceiro ensino dos discípulos, e vai assim na palavra, porque Paulo, se ele ganhou um continente, porque ele tinha estudo, poliglota, mestrado, criado aos pés de Gamaliel, tinha cidadania romana, aleluia, né? Ele era, sua mãe era judia e o pai era grego, por isso que ele tinha cidadania romana, aí, aleluia, Deus achou graça de chamar ele, por isso que ele ganhou um continente para Cristo, para poder, através do que ele tinha, Deus aprimorar o processo, porque, na verdade, como foi ontem pregado, né, eu trouxe para você através do vídeo, que ele, no hebraico, significa Saulo é grande, e no grego, quando ele entra no processo, é pequeno. Por isso que, como eu disse para vocês, voltando a falar para vocês frisar e guardar bem, que lá em Mateus 11, um trecho que vai dizer, 11 ao 25 ao 30, um trecho que está ali do versículo, abre lá, Mateus 11, 25 ao 30, não é verdade ali, louvado seja Deus, que ele vai dizer assim, Pai, graça te dou, porque isso ocultaste ou escondeste essas coisas dos sábios e entendidos. Quer dizer, escriba, fariseu, sacerdote, doutorados da época, como era Saulo, que depois entrou no processo, se tornou Paulo, que ficou pequeno. Então ele só revela as coisas aos pequenos, não que é falta de entendimento. Paulo, depois que foi, na verdade, que era Saulo, se tornou Paulo, teve a revelação, porque se tornou pequeno ao processo. Então todo líder que não quer passar o processo com Deus, ao deserto com Deus, que se deixa levado pela tentação, pelo diabo, que Deus botou, que o diabo levou ele ao alto monte, na última tentação de Jesus, para mostrar a glória dele, dizer para não me prostrar. Então eles não falam verbalmente que vão servir o diabo, quando outros não falam, mas se dão fácil, não querem estar no deserto, porque são avarentos. Poderia falar de Saul, então nós vamos ver que devemos estarmos no deserto com Cristo para crescer com Ele, para amadurecer com Ele. E por isso que aqui já Paulo dando seu caráter, aleluia, diz aqui, né, em 1 Coríntios 2, diz assim, o caráter da pregação de Paulo em Coríntios. Olha só, eu não, irmãos, quero ter convosco, anunciando a vós o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me aproveitaria saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a esse crucificado. Olha que coisa linda. Paulo, cheio de conhecimento, entendimento, e naqueles tempos estavam reunidos para congregar tanto os judeus como os gentios, não é verdade, os pagões. E Paulo ali dizendo que ele não queria saber de uma confusão ou contenda ou de algum assunto de carne. Ele foi ter com ele, e aqui depois nós vamos ler embaixo, nem com palavra de sublimidade, nem com sutileza, para enganar alguém com sabedoria nenhuma humana, mas ele foi com a sua pregação e palavra, com demonstração pelo Espírito Santo com poder. É isso que todos os pastores, principalmente presidentes de igreja, evangelista, obreiros, não é verdade, presbítero, etc., tem cargo de igreja, eclesiasticamente falando, tem que ir, irmão, não tem que estar em um assunto de fofoca, não. Se Deus quiser revelar, Ele vai revelar. Uma hora o iníquo é revelado, uma hora Deus fala. Lembra de Acã? Deus, né? Será que Josué não sabia que era Acã? Será que não suspeitou? Ele sabia, só que ele não atentou para o pecado que estava também dentro do corpo da igreja. Ele atentou para o Deus, e achou que talvez pela responsabilidade dele, eles perderam a batalha. Ele não jogou ali aquela responsabilidade nas costas de ninguém.
É isso que os pastores têm que fazer, não jogar nas costas de ninguém, mas sim ver que o pecado está nele, se caso estiver, como foi ali Josué. E Josué ora a Deus, rasga suas vestes, se humilha e vai orar a Deus junto com o sacerdote. E Deus falou: não, consagra o povo, que eu vou te mostrar quem é. E é ali que até que achou o pecado de Acã. Vocês estão entendendo, irmão? Então vamos aprender com a Bíblia. Não precisa de estar dando errado por causa do fulano libertando, não. Deixa lá. O que é bom, Deus fica. Porque talvez falta uma libertação. O que é ruim também, Deus arranca. A árvore que não der fruto, o machado está posto a árvore, não é verdade? A raiz da árvore. E toda que não der fruto, ele corta e lança no fogo. Esse fogo aí está dizendo que é o juízo eterno, que vai ser do inferno. Então é Deus que faz isso. Não mandou nem arrancar o joio, senão o joio é um. E por causa de um ele pode arrancar 10, 20 ou 30, ou não sei quantos, porque é mais fácil as pessoas acreditar na mentira, no joio, do que acreditar naqueles que estão vivendo e pregando a verdade. Porque o diabo cega os olhos deles, bota escama nos olhos deles, lembra disso? É diabo, meu irmão, não brinca com ele não, porque senão ele te derruba fácil. O Minax falou: mas se revista do poder de Deus, se encha do poder de Deus, seja simples no mal. Não cabe aos anjos de Deus nem ele a contender. Lembra de Miguel? Satanás quis contender com ele, de buscar o corpo de Moisés. O que ele disse? Que não cabe aos anjos, filho de Deus, a contender. E ele só falou: que o Senhor te repreenda. Então deixa que Deus vai repreender. Só entregue na mão de Deus com amor e com carinho. Continue fazendo a obra. Por isso que Neemias disse: Arimex, estou fazendo uma grande obra, no capítulo 6:3, e não posso descer. Ele não olhou para a fofoca, não olhou para a intriga, confusão, não. Ele continuou com a mão no arado, se preparando com a espada, com ferramenta, colher de pedreiro, com prumo, ouro, mexpriua, aramal, aspriua, cobidal. Continue assim também, que Deus será contigo e o mal será envergonhado, como foi Sanbalaque, Tobias e